como o Mauro César gosta, hoje eu vou começar empolgado. Porque hoje é dia de jogão, hein? Hoje tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras, se vencer, pode se tornar aí o líder do Campeonato Brasileiro, passar o Botafogo. O Palmeiras, que teve uma arrancada aí impressionante, inclusive com goleada sobre o São Paulo, um dos seus grandes rivais. Tem o Flamengo que a gente não sabe. E aí, Mauro César Pereira já diz tudo. Será que o reloginho dos Power Rangers, modo banana, vai ativar ou não? Ou será que o Flamengo vai jogar o modo jogo grande, time grande? Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Mauro César Pereira. Não podia deixar de te passar a palavra primeiro hoje, porque hoje você viu minha empolgação. Tá animado. Hoje é Flamengo e Palmeiras no Maracanã, que deve estar lotado. Agora é aquilo, né, Mauro? Tem tudo pra ser um jogão. Mas se o Flamengo não ativar o modo banana, que o seu torcedor não sabe mais quando ele vai ver o Flamengo jogar o máximo, quando ele não vai, quando vão ter erros ridículos na defesa, principalmente, quando não vai, se seus principais jogadores vão estar em forma, se eles não vão. É uma incógnita esse Flamengo contra um Palmeiras que vem aí de uma sequência de vitórias e numa arrancada onde hoje ele pode se tornar o líder do Brasileirão, né, Mauro? Com 3 jogos a mais, né? Se isso acontecer, porque até empatando ele vira líder, mas com 3 jogos a mais em relação ao Botafogo. Isso tem que ser sempre ressaltado, né? A informação. Eu não acho até, é só um palpite, né? Que hoje tem a modo banana, porque geralmente esse modo banana vem de um relaxamento que um jogo como o de hoje não permite. Bom, mas quando o Grêmio relaxou, sim, era um Grêmio sem o Soares, perdia o jogo, um Grêmio muito abalado, vindo de resultados não muito bons. Então houve aquele relaxamento e aí tomou a virada. Contra o Santos foi um pouco diferente, teve uma expulsão muito precoce do Gerson, né? Para mim hoje a grande questão é a escalação do Flamengo, que deve ter Gerson e Arrascaeta, e não sei se o Tite vai conseguir fazer com que esses jogadores entreguem, nos momentos que o time estiver sem a bola, aquilo que o time precisa, que é mais combatividade, mais luta para recuperação da bola. Não dá para ter um meio campo com Pulgar e esses dois aí jogando só com bola no pé e não sendo competitivos como tem que ser. E os homens do lado do campo vão jogar os 2 pontas, o Cebolinha pela esquerda e o Luiz Araújo pela direita. Acho que esses no domingo contra o Fortaleza demonstraram aí uma participação mais ativa em todos os momentos da partida. Então, acho que com relação a eles não tenho muita desconfiança não. Me parece até que o Cebolinha está de novo aí num caminho interessante, como estava com o Vitor Pereira. Teve bons momentos até com o Dorival Júnior, e com o São Paulo ele foi colocado para escanteio. Tinha muito menos oportunidades, entrava sempre tendo que resolver em poucos minutos, quase sempre, e isso acabou não funcionando, né? Agora, o Palmeiras, a gente sabe, o Palmeiras dificilmente joga desconcentrado, pouco competitivo. O Palmeiras é um time que pode até jogar mal. Como, por exemplo, no jogo do Botafogo, no 4-3, né? É óbvio que a última imagem é que fica, a da virada, mas o primeiro tempo do Palmeiras foi um negócio inexplicável. O Palmeiras jogou muito mal, tanto que aquele doido lá fez aquele vídeo que a gente viu ontem lá, né? O cara saiu no intervalo. Não foi só o Botafogo que jogou bem, o Palmeiras jogou muito mal o primeiro tempo, no segundo mudou completamente, foram 2 jogos parece que trocaram as camisas no vestiário, né? O time que estava bem ficou mal, o que estava bom ficou ruim, mas é possível o Palmeiras jogar mal. Agora jogar de forma displicente, desleixada, acho que não. Não me lembro do Palmeiras ter jogos com esse comportamento, que tem sido uma característica muito negativa do seu adversário dessa noite, né? Os ingressos me parece que já se esgotaram, o que não é nada de novo, né? Uma rotina nos jogos do Flamengo, mesmo mal o estádio tem ficado cheio, né? O Flamengo conseguiu isso já como nas últimas temporadas, né? Se você pegasse um jogo desse há alguns anos, na situação da tabela, talvez fosse 45, 50 mil pessoas, seria um bom público, né? Mas não, hoje em dia lota, se tivesse mais ingressos, venderia mais. Mudou assim, o comportamento do torcedor com relação a isso, né? Ele vai nos jogos mesmo, até em jogos contra times menos desafiadores, digamos assim. Mas acho que sim, tem tudo para ser um jogo interessante, porque esse jogo os dois têm que vencer, né? Então, difícil esse jogo ser tão amarrado como outros jogos entre os dois nas últimas temporadas, com muito receio de lado a lado, porque o Palmeiras tem que ganhar o jogo também, não adianta o Palmeiras empatar. Se empatar, ele vai ser líder, mas ele vai ser líder, no entanto, ele terá 3 jogos a mais que o Botafogo, não é isso? 2 jogos a mais que o Botafogo, perdão, 2, não 3, e 2 a mais que o Bragantino. O Bragantino joga hoje ou amanhã?
O Bragantino joga hoje contra o São Paulo. Então, mais cedo. Mais cedo. Ou seja, se o Bragantino vence e o Palmeiras empata, aí eu acho que o Bragantino fica um ponto ou fica junto, tem que fazer a conta aqui de cabeça. Ó, nesse momento o Palmeiras tem 59 pontos, o Bragantino 58. Então, se o Bragantino vencer, ele vai a 61, né? E o Palmeiras vencendo, ele iria para 60. Então, se o Bragantino mais cedo vencer... Não, empatando, 62. O Palmeiras vai para 60. Empatando, perdão. Empatando. Então, o Palmeiras será líder se ele vencer. E com empate, desde que o Bragantino não vença o São Paulo mais cedo. Vai entrar em campo sabendo o que precisa, mas também não adianta vencer e ficar na liderança hoje. O negócio é pensar em ficar à frente do Bragantino. E mais próximo do Botafogo. Tá ali, ó, o número de jogos, 31. Eu falei 3 a mais, porque estava 2 a mais, né? Mas o Botafogo jogou na segunda-feira, aí a diferença caiu para um jogo, né? Então, 32 jogos, 31 do Botafogo, 31 do Bragantino. O Flamengo também tem 31, né? Que tem um jogo atrasado contra o próprio Bragantino. Então, os dois times têm que vencer. O empate não interessa para o Palmeiras, nem interessa para o Flamengo. Ó, a gente fala de um Flamengo e Palmeiras no Maracanã e como o Mauro César Pereira disse, é difícil acreditar que num jogo como esse o Flamengo vá ativar o modo banana, né? Se o Flamengo quer realmente mostrar pro seu torcedor que as coisas mudaram, esse é o jogo. É um jogo contra o seu grande rival no momento. É um jogo contra o Palmeiras que está numa arrancada, são 4 vitórias consecutivas, né? Ou 5 do Palmeiras. 5. São 5 vitórias consecutivas do Palmeiras, sendo uma delas o 5-0 contra o São Paulo. E um Flamengo que perdeu já pro Palmeiras na final da Supercopa desse ano, perdeu recentemente a final da Libertadores, que é o jogo mais importante entre os dois clubes na história. Ou seja, tem uma rivalidade, velho Vamp. É o Flamengo precisando mostrar que agora sim pode realmente conquistar a confiança do seu torcedor, porque começou assim. Você lembra de mim, né? Eu falando aqui da Ferrari. Chegou o Tite, 2 vitórias, depois vieram 2 derrotas ridículas. Aí agora veio a vitória contra o Fortaleza fora, que é um jogo difícil, mas não foi uma baita atuação, mas é um jogo difícil e venceu. Esse é o jogo certo para o Flamengo mostrar que a vergonha acabou. Acabou aquela falta de vergonha desse Flamengo nessa temporada? Boa tarde, Tico, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos, né? Você vê que com os tropeços, né, o Botafogo já estava com, assim, chegou a estar 15 pontos, 12, professor, 9, 10, né? E hoje tem uma decisão. O Botafogo botou gás no campeonato, assim, quis dar, vamos dar oportunidade para todo mundo, mais uns 5, né? Foi assim a semana passada, diante do Palmeiras, né? Aquele 4-3, aquela virada. Hoje o Flamengo, olhando, já vai jogar sabendo que o Red Bull Bragantino e São Paulo vai fazer. Né? O Flamengo ainda está na briga, porque enfrenta esse próprio Red Bull, o Flamengo tem um jogo a menos. Vai torcer para ver o que vai ter entre Grêmio e Botafogo. Né? Tem que fazer sua parte e a possibilidade ainda de títulos. Por mais que não, cuidado. O Flamengo ganhar hoje do Palmeiras, ganha, ou vice-versa, né? O Palmeiras ganhando, o empate acho que não é bom para ninguém, mas qualquer uma das 2 equipes que tiver uma vitória se aproxima mesmo, mete mais pressão ainda no Botafogo, mesmo que o Botafogo tenha esse jogo a menos, que é contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Na Fortaleza vem de uma pancada, de perder a Sul-Americana, uma decepção muito grande, estava com o título na mão, né, tomou um baque, mas faltam 6 rodadas, o Fortaleza vai se recuperar, vai voltar a jogar um bom futebol, como vinha jogando, né? Então é o seguinte, olha só, o Flamengo tem uma temporada que começa com o Mundial de Clubes, né, que não foi a temporada ideal, 43 dias de... Foi uma temporada péssima. Não, aí, são 7 títulos disputados e Copa, aí Copa... como é? Copa... Quem é que perdeu o Palmeiras? Isso aí ninguém monta um time como o Flamengo para ganhar a Supercopa do Brasil. Aí perde o Campeonato Carioca de uma maneira vexatória, ganha o primeiro jogo, depois toma aquela virada lá de 4 no segundo jogo. Copa do Brasil eliminado. Libertadores eliminado, e ainda assim a possibilidade de o Flamengo terminar com a conquista, a possibilidade de ser ganhado do Palmeiras hoje, a possibilidade de brigar com o Botafogo até o final. Já pensou fechar um ano com o título brasileiro? O título mais importante que eu acho assim dentro das competições, tem a Libertadores, mas se você não for bem no seu campeonato, ser grande na sua competição, você não pode conquistar a América. E o que te leva a Libertadores é o Campeonato Nacional. Mas eu discordo. Eu acho que a Libertadores tem mais pontos que o brasileiro. Mas você para chegar lá tem que jogar o brasileiro. Tem que jogar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil para mim é o terceiro deles. Sim.
Não, e o Flamengo ainda teve o Mundial. Não, o Mundial de Clube. Eu falei o Mundial, comecei com o Mundial. É isso, mas é isso temporada. O Flamengo poderia se tornar o primeiro clube brasileiro a ser campeão mundial. Claro que não seria fácil. Depois do Corinthians em 2012. E foi um campeonato ridículo. Você fala temporada, o Mauro falou modo banana. Ainda assim, contudo, olha como é o time do Flamengo com a chegada do Tite. A possibilidade de 6 jogos no Rio de fazer 18 pontos. Eu não duvido, não. Eu não duvido. É isso. Pelo plantel que tem a mesma, assim, o Bruno Henrique não joga hoje. Ninguém sabe se o Gabigol vai pro banco ou não. Tudo, mas ainda assim é um elenco forte, pô. É isso, né, Wander? Porque a gente fala de um Flamengo, o Vamp lembrou e o Tite já falou na última coletiva. O Tite pediu a ajuda da torcida do Flamengo. Sabe que é 6 jogos. Mas também é o que eu tô falando. A torcida tá ajudando o ano inteiro. E esse time não faz nada. A torcida lotou o Maracanã em todas as competições, mais de 64 mil pessoas em quase tudo que é jogo, e esse time não tomou vergonha na cara. Também dá pra pedir ajuda da torcida, mas o torcedor tem todo motivo pra estar puto com esse time do Flamengo. Tem. Porque ele acreditou no Mundial, se lascou. Ele acreditou no Carioca, se lascou. Ele acreditou na Copa do Brasil, se lascou. Na Libertadores eu nem vou falar. Olímpia do Paraguai. O Flamengo conseguiu ser eliminado pelo Olímpia, que tem um time horroroso hoje em dia. Então, tudo o torcedor tá se lascando. Pro Tite é fácil. Ele chegou agora, ele tem que pedir. Mas o torcedor, ele tem que estar muito puto com o ano do Flamengo. Agora, como lembrou o Vamp e como lembrou o Tite, Vanderlei Nogueira, o Flamengo tem Palmeiras, um jogo em casa. Fluminense, outro jogo em casa. Bragantino, outro jogo em casa. Se a gente for falar dos próximos 3 jogos, os 3 em casa, diante da sua torcida. América Mineiro, que seria fora, mas vai ser em Uberlândia. O América Mineiro quer ganhar dinheiro, vendeu o mando de campo. Certo. Ou seja, vai ter mais torcida do Flamengo. 4 jogos contra o Lanterna do campeonato num estádio neutro. Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e o São Paulo fora. Ou seja, se a gente contar Uberlândia como neutro, o Flamengo tem 7 jogos, 5 em casa, 1 num estádio neutro e o outro fora de casa contra um São Paulo que não vai brigar mais por nada. Ou seja, é um Flamengo que, se tiver vergonha na cara, coisa que a gente viu que não teve grande parte desse ano, pode sim dar uma arrancada e pensar e ter esperança no título brasileiro. Só que é aquilo, né, Wander? A gente não sabe quando que esse Flamengo vai ter um jogo bom ou quando ele vai ativar o modo banana que foi tão frequente nessa temporada. Boa tarde, Asmar, Mauro César e o nosso Vampeta, e a você que nos acompanha. Primeiro, a segunda maior torcida do Brasil faz a mesma coisa. Lota todo o estádio, empurra e o time não roda, não prospera. Mas a torcida pelo menos vai para casa com a cabeça tranquila nesse sentido. Fizemos o que nós tentamos fazer a temporada toda e a coisa não prosperou. Né? No caso do Flamengo, você está dizendo isso, está pedindo apoio da torcida. A torcida também não decepciona. Ela vai sempre empurrando o time. Quem tem decepcionado é, pela ordem, os jogadores, depois o treinador acertando e errando é outra conversa, e a diretoria, claro, tá sempre tem muito destaque aqui as diretorias, porque elas pecam para valer. No caso do jogo de hoje, eu acho que será um jogo muito legal. Antes do programa começar, eu até falei, puxa vida, tem um monte de coisa aí sobre a mesa, não só a importância da classificação, que tem peso, claro, mas o técnico, esse técnico da seleção brasileira, depois de um longo período sabático, retorna, assume, tem grife, assume o Flamengo. O técnico importante do Palmeiras, que considerado até recentemente o melhor técnico do Brasil, agora tem alguns questionamentos, mas a capacidade do Abel é indiscutível. O bom elenco, na minha visão, do Palmeiras, o bom elenco do Flamengo. Essa hora, isso pesa, né? Por menos atento que seja o jogador, ou alguns jogadores sejam menos antenados, eles sabem que esse é o jogo para você fazer o seu comercial. É isso. Renovações, espaço na mídia, cacetadas no dia seguinte ou elogios no dia seguinte. Eu acho que tem tudo isso. O Vampeta jogou, sabe que esse é um jogo que o cara jogo grande. Ouviu os elogios pro Palmeiras durante a semana? É um jogo grande. É um jogo grande. Ele tem uma série de ingredientes aí que faz com que o cara
perceba que esse é o jogo que eu tenho que fazer uma grande apresentação, ou errar menos, ou não decepcionar, não ser um fracasso. Então eu espero um grande jogo, acho que é um jogo muito importante. O Palmeiras é visitante, né? É visitante, e ele chega, claro, para enfrentar aquele que assumiu o Maracanã e faz do Maracanã a sua casa. Então eu acho que no Canelada você vai ter muita coisa para falar, é coisa boa do jogo, eu acho, jogo bom. Agora quem vai passar, eu realmente coloco aí uma grande dúvida, eu acho que é jogo para ser decidido mesmo quando a bola rolar. Agora, Mauro César Pereira, o Flamengo vai ter desfalques importantíssimos, né? Ele vai ter o desfalque do Bruno Henrique, que quando joga bem é o principal jogador desse Flamengo, já que o Arrascaeta não consegue entrar em forma. O Arrascaeta tem momentos bons, mas ele não consegue jogar bem e de forma intensa o jogo todo. Aí a gente tem o desfalque do Gabigol, que querendo ou não é reserva, mas é um jogador que gosta de jogo grande, é um jogador que chama a responsabilidade em jogos grandes, e agora esse jogo aí contra o Palmeiras. Tem ainda também, tem o desfalque do Thiago Maia, o Flamengo também, que é um jogador que o Tite vem usando como titular, o Thiago Maia ali ao lado do Pulgar. E enquanto isso, o Palmeiras tem a volta de jogadores importantes que estavam cumprindo suspensão no último jogo. Gustavo Gomes, Murilo e Rony. Que peso que tem esses desfalques do Flamengo? E outra, né, Mauro? Os jogadores que não estavam tendo tanto espaço começam a ganhar mais chance, como o Everton Cebolinha, que teve até um jogo razoável na última partida, o Luiz Araújo. É o Tite começando a deixar claro que ele vai dar uma renovada? Ou não? Cebolinha só tá jogando porque o Bruno Henrique tá fora. Isso não dá para saber, né? Eu acho que, assim, inicialmente ele escalou o Bruno Henrique, só tirou o Bruno Henrique porque foi suspenso, né? Vinha jogando o Bruno Henrique, então automaticamente joga o Cebolinha. Ele tem mais problemas, né? O Thiago Maia nem vem jogando bem, mas ele não tem outro volante. Então, volante mesmo, só tem o Thiago Maia e o Pulgar hoje. Então ele fica sem opção, né? Deve jogar o Gerson ali na função, que eu acho uma temeridade enorme. O Gerson volta, mas se for jogar como segundo homem ali, como um dos volantes, eu acho que não é a posição ideal para ele. Tem ido mal quando atua nessa função, ainda mais tendo a Arrascaeta do lado, a Arrascaeta para variar, sem uma condição física próxima do ideal, né? Lembrando que ele tem só 29 anos, não é um veterano, que há quem diga, não, o time está 4 anos mais velho. Sim, isso vale para Everton Ribeiro, tinha 29, 30, agora tem 34, vai para 35 e tal. Quando chegou no Flamengo, tinha até menos. Diferente da situação de Gabigol com 27, Arrascaeta com 29. Esses caras são novos, pô. Tem 30 anos de idade, já se viu. Então não é questão de idade, a questão é outra. Ou são outros motivos pelos quais eles não conseguem render o que se esperava, né? Mas acho que aí o que faz mais falta mesmo é você não poder contar com o Bruno Henrique, né? Seja lá como for. Na ponta, ou jogando de uma outra forma, ou até vindo do banco, se fosse o caso, é o que faz mais falta. Porque o Gabigol é mais o imaginário, né? Aliás, tudo do Gabigol já é imaginário. O Manchester United, olha que coisa mais de grande imaginação, né? O Manchester United no caminho dele. Muita criatividade dos amigos. E gosta de jogo grande. Há quanto tempo que ele não resolve um jogo grande? Né? Contra o São Paulo, ele pisou na bola, na final da Copa do Brasil. Quando ele entrou, né? Quando ele entrou, foi um desastre. No Maracanã, ele fez uma partida absolutamente tacanha. Então, isso é mais aquela coisa. Ele pode resolver? Pode resolver. Até um jogador ruim pode resolver um jogo. Circunstancialmente, o cara faz um gol de uma vitória importante, mas ele não tem jogado bem. Você acha que hoje o Gabigol não faz tanta falta? Hoje não, com a bola que ele joga, não faz tanta falta. Tanto que ele é reserva hoje. Ele era reserva com o São Paulo no final e é reserva com o Tite. Ele é reserva, né? É isso, e é um reserva indiscutível. Não vejo ninguém questionar por que ele é reserva. Até houve, não, o Pedro também está mal. Sim, aí você vai discutir quem está pior. Ou seja, os dois mereciam ficar no banco, só não ficam no banco porque não tem um terceiro elemento ali para barrar os dois. Tivesse um outro centroavante, talvez eles ficassem na reserva, né? E nenhum dos dois jogasse. Mas o Pedro fez gol com bola rolando de novo, marcou nos 2 últimos jogos, então já mudou um pouco isso, né? Ao contrário do Gabriel. Mas ele tem, de fato, esses desfalques aí. Não tem o Davi Luiz, que também já não joga já há algum tempo, não tem o Alan, que seria a outra opção para meio campo. Então são jogadores do elenco que não estão à disposição. Isso é uma polêmica, Mauro, que eu fiquei me perguntando, nem tá na mídia. Será que o Flamengo contratou o Alan em boas condições? Não, mas ele se machucou depois, né? Essa contusão dele não tem a ver com o que ele... Ele já tinha se lesionado gravemente antes no Atlético e agora também já está um tempasso fora. Essa foi uma outra contusão que ele teve, né? Eu acho que aí não tem relação, porque pelo que eu entendo não tem relação.
Ele estava machucado, se recuperou, voltou a jogar, estava treinando no Atlético normalmente, jogou, depois se machucou. Então, aí não dá para associar uma coisa a outra, né? Agora, se lá na frente a gente vê que o cara está se machucando toda hora, aí passa a ser uma outra questão. Um jogador que, de repente, tem uma propensão a lesões, como outros tantos por aí.